Signo de Aquário, vou fazer a tradução das energias, frequências disponíveis no seu campo neste momento. Vou estar utilizando para nossa leitura de roda cigana, o baralho cigano, o baralho de Dona Maria Padilha e também o tarô para trazer um aconselhamento no final aqui da roda cigana, combinado? Então se conecta aqui comigo, Aquário, neste momento, que eu vou traduzir as energias liberadas, disponíveis, frequências para o signo de Aquário. Qualquer pessoa que tenha qualquer posicionamento no mapa do signo de Aquário ou que se afinizou com o título dessa leitura, combinado? Então, se conecta comigo neste momento, vamos ver o que a roda cigana tem de energia liberada para os aquarianos neste momento. A montanha, a cegonha, a foice, confirmação da espiritualidade, o cavaleiro, a casa, a cruz e a estrela. No final, a gente tem a observação, que é a raposa. O que eu já consigo identificar aqui nessa leitura para Aquário, tá? A gente tem a montanha falando sobre obstáculos, os obstáculos referente a um novo projeto, a um novo nascimento, algo que vocês querem colocar para fora, querem deixar nascer, mas tá difícil, tá? Esse obstáculo. Porém, pode ser algo relacionado à casa também, tá? Porém, eu vejo aqui uma movimentação, tá? Essa movimentação, ela vai trazer um corte, tá? Então, assim, se esse projeto que você tá colocando, querendo colocar em prática, no seu campo, na sua frequência, fala que não é favorável, porque tem muitos obstáculos, tem a energia aqui de corte. A foice, ela não fala só sobre corte, sobre ruptura, cortar, perder, ela fala sobre abundância também, mas nesse contexto aqui, ela vem falando sobre um corte, a espiritualidade vem trazendo essa confirmação, e tem tanto a cruz quanto a estrela que vem falando sobre cartas espirituais, tá? Como caiu a cruz embaixo da foice, é sim uma confirmação sobre esse corte, tá? Então, eu não sei o que tá acontecendo aí na vida de vocês, mas a frequência, a energia no seu campo aqui, ele tá de corte para algo novo que você está pensando em fazer, o que está acontecendo. A gente vai entender mais aqui com a Dona Maria Padilha para poder clarificar essa energia para o signo de Aquário. Dona Maria Padilha, a frequência, energia liberada para Aquário. Vamos clarificar a roda cigana, Dona Maria Padilha Laroyer. Qual que é a frequência liberada no campo de Aquário? Qual que é a frequência liberada? Separação, espiritualidade, parceria e negócios, grande amor. Separação com grande amor, já veio espelhando aqui, tá? Que tá tendo, assim, uma ruptura de algo, relacionamento, uma parceria, um negócio, um trabalho, mas ele tá aqui espelhando com a espiritualidade, tá? Então, é espiritual, é algo que tinha que acontecer, a espiritualidade tá amparando, veio o número 11, aqui o número 22, são números mestres, tá? Então, dá uma olhada no significado desses números, número 11 e número 22. Provavelmente você tem uma conexão com números. O consulente, o homem, né? E aqui, notícias breves. Vai ter notícias, tá? Desse homem, notícias de uma separação, ou a espiritualidade vem trazendo para você notícias desse homem. E notícias sobre uma dificuldade, um perigo, uma perda, um desgaste na vida desse homem, tá? A espiritualidade vai trazer para você, Aquário, notícias, vai chegar até você, você não vai precisar nem se movimentar, porque já veio a carta embaixo da movimentação. Essa movimentação, esse recado, essa notícia, inclusive, essa tradução que eu tô trazendo para vocês, pode ser já, assim, o alerta, né? O recado, a mensagem que a espiritualidade está trazendo para vocês. Então, eu vejo uma movimentação acerca desse tema, acerca desse homem, é um homem, tá? Sobre essa dificuldade, esse perigo, esse desgaste que está acontecendo. Pode ser aqui uma ruptura de uma parceria, um grande amor no trabalho, espiritualidade menor. Então, veio aqui para vocês tanto a espiritualidade maior quanto a espiritualidade menor. No fundo do deck, a gente tem caminhos abertos. Apesar dessa separação, dessa ruptura, disso que acaba, isso que se conclui na vida de vocês, né? Esses obstáculos, esse nascer que não consegue
nascer, apesar disso, vocês estão amparados pela espiritualidade e também têm os caminhos abertos. Apesar de tudo isso, bem específica essa leitura também. Eu fiz uma leitura para Virgem também, uma leitura extra, que não era para fazer, que eu faço os 12 signos, mas acabou saindo Virgem de novo, que eu já tinha feito uma leitura e veio de novo Virgem. Então, pode ser também uma leitura específica para alguém que tenha alguma conexão com Virgem, tá bom? Vou fazer aqui um conselho na sua frequência, na sua energia, no seu campo, um conselho para poder entender essa situação, para poder ressignificar, sair dessa situação o mais rápido possível para o signo de Aquário. Campo, me mostre quais são as energias, frequência liberada. Vou traduzir essa energia do campo de Aquário. Campo de Aquário, quais as energias e frequência liberada para o campo de Aquário. Tá indo embora. E você tá vendo isso ir embora com um olhar de lamentação, com um olhar de poderia crescer mais, poderia ter dado mais frutos. Tem uma lamentação aqui, o rei de paus vem falando sobre uma espiritualidade ascendendo, né? Você entrando no seu trono espiritual. Exatamente, a estrela aqui, vou pôr uma cartinha em cima. A estrela vem falando sobre, de novo, espiritualidade. Caiu no baralho de Dona Maria Padilha, espiritualidade maior, espiritualidade menor. E a estrela vem falando de espiritualidade. Não tem como eu traduzir de uma outra maneira. A energia, a frequência no seu campo é de ruptura, de final. Eu não gosto de usar essa palavra, mas para esse contexto é uma energia de morte, de fim de ciclo em alguma coisa que precisa sair da sua vida. E aqui o Hierofante também, um arcano maior, falando sobre estrutura. Então, pode ser, sim, um casamento, como veio aqui embaixo da carta Grande Amor. A estrutura, né, vem a separação. Então, pode ser um casamento, ou pode ser uma sociedade. Exatamente. Aqui o 9 de paus, falando sobre você saindo do cercado. Tá vendo que todos esses bastos estavam de pé, mas ele consegue mover um bastos e sair aqui machucado. Olha essa carta. Nas entrelinhas, montanhas também. Então, consegue sair. Por mais que os bastos ali estejam cercando, como se você estivesse no cercado. Você se sente cercado, se sente bloqueado, bloqueada. Sim, você vai receber ajuda espiritual, porque veio aqui embaixo da espiritualidade. E você vai ter uma clareza, uma estratégia de como sair. Eu não mostrei no final do deck da Dona Maria Padilha, veio caminhos abertos, tá? Você vai ter uma estratégia bem forte, ó. Aqui também veio o 3 de espadas, falando sobre dor forte, dor intensa. Então, você vai ter uma estratégia de como poder sair dessa situação. Você vai ter clareza. O rei de espadas aqui, ele fala sobre a clareza numa situação, de agir friamente, de agir estrategicamente. Você vai sair aqui desse bloqueio, desse cercado, por causa dessa ruptura, dessa morte. Você vai sair disso, porém, você vai ter que ter estratégia para sair disso da forma mais segura possível, com estratégia. E a carta, de novo, da espiritualidade, veio 3 vezes a espiritualidade. Aqui no final do deck do baralho cigano, lembra? Falei, veio a raposa. Então, eu vejo essa carta aqui como, no final também, o sol. Aqui, essa leitura, ela tá mais voltada para quem tem sol em aquário, para quem tem ascendente em aquário, que a estrela fala muito sobre o ascendente. Lua, não vejo lua aqui. Eu vejo mais sol e ascendente. Então, você vai ter a clareza, depois de observar, tá vendo? Carta de estratégia, observação. A raposa, ela é muito astuta. Ela é muito observadora. Aqui. Ela observa muito o território, o terreno, antes de agir, antes de ter uma decisão, de ir atrás de uma casa, né? A raposa, ela é observadora. E aqui o rei de espadas também, ele é observador.
Então, pode ser referente aí a uma estrutura muito grande na sua vida, você vai ter que ter estratégias. Se for um trabalho, que é um trabalho bem consolidado, bem estruturado. Se for um casamento onde pode ter filhos, onde pode ter várias coisas envolvidas. Mas a boa notícia é, tá vindo uma ajuda bem significativa da espiritualidade. O 3 de ouros, ele vem falando sobre isso, sobre ajuda, sobre compartilhar. Tá vendo? Essas duas pessoas estão olhando esse homem em cima aqui do banco. Ele tá falando, ele está pregando, ele está palestrando. E essas duas pessoas estão aqui aprendendo, né? Então, você vai receber ajuda. Fica atento a novos conhecimentos que vão chegar até você, a novas pessoas, leituras, né? Você que se conecta com o tarô, se você tá aqui, provavelmente você se conecta com o mundo invisível, com o campo, com as frequências, com as energias. Então, observe, seja observador, né? Cadê a carta da raposa? Seja observador, comece a analisar, entender, a observar as coisas, fazer uma leitura do campo. Fazer uma leitura do campo no começo, quando você não tem esse dom muito latente, é um pouco mais complexo. Você tem que estar o tempo todo se policiando, olhando e tentando interpretar. Mas depois de um tempo, isso se torna muito automático, muito natural. Então, observe tudo, pessoas. Se pergunte, essa situação está acontecendo na minha vida, por quê? O que eu preciso aprender com isso? Para que não aconteça de novo, porque senão, se não é aprendida a lição, o padrão volta a se repetir. Então, você vai estar sempre preso aos mesmos acontecimentos, e muitas vezes com personagens diferentes, mas o mesmo tema. É como se veio na minha cabeça agora a intuição, então eu preciso falar. É como se você tivesse que escrever uma redação, e você escreve essa redação e te dá um tema. Aí você muda de sala, você muda de ano na graduação, na escola, no curso, na faculdade. Você tá aprendendo coisas novas, só que aí, no final, te mandam fazer a redação com o mesmo tema. E querendo ou não, você tá sempre ali, trabalhando o mesmo tema. Então, a observação, ela é importante, o aprendizado é importante. A raposa, ela fala sobre observar e aprender. Você ter estratégia, você estudar os obstáculos e conflitos para poder ter esse caminho aberto que veio no final do deck. Então, você estudar esse conflito, você estudar esse desafio, você estudar essa situação, você estudar esse padrão, ele vai ser muito importante para você poder ressignificar, para você sair dessa frequência, né? Porque todos nós estamos imersos a um emaranhado. O que é emaranhado? São várias teias, várias frequências passando ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo para você conseguir entender. É o Wi-Fi, a internet que você tem aí na sua casa, no seu apartamento, ele é de uma determinada operadora. Mas o seu vizinho, ele tem de outra operadora. E o seu outro vizinho, ele tem de outra. E o seu vizinho da sua casa da frente, ele tem outra. Então, assim, são várias operadoras. É como se as frequências são vários fios ali invisíveis se entrepassando, se conectando. Então, é importante você observar essa situação para você poder aprender, para que você não passe novamente essa mesma situação. É uma leitura específica, novamente, igual veio para leitura extra de Virgem. Veio leitura específica também para Capricórnio e agora para Aquário. Tá uma leitura bem específica. Eu não sei o que vocês perderam ou que vocês estão prestes a perder, algo tá prestes a ir embora da sua vida, mas assim, é uma situação de aprendizagem, de aprendizado. E tanto a espiritualidade maior quanto a espiritualidade menor, elas estão aqui no seu contexto de situação, na sua frequência. Essas 3 cartas falam sobre a espiritualidade. Se você não acredita nessa palavra espiritualidade, é como se forças maiores que dominam e que organizam as frequências estivessem aqui permitindo que essa situação acontecesse para poder ter um aprendizado significativo, verdadeiro, para você não precisar mais passar por essa situação. Você não vai mais passar por essa situação. Essa é a última vez que acontece essa situação na sua vida. Depois de ser caminhos abertos, aqui pede também para se apegar à espiritualidade. Vai ser muito importante você se apegar. E essa foi mais uma leitura
aqui para o signo de Aquário. Eu tenho uma playlist intuitiva. Eu vou ficar extremamente agradecida. O seu like, o seu compartilhamento, principalmente a sua inscrição aqui como uma moeda de troca mesmo. Eu libero meu tempo, a minha energia para poder fazer essa tradução para vocês. E aí eu aguardo então a sua inscrição e a gente vai se ver numa próxima leitura, tá bom, Aquário? Obrigada, viu?